manipulações, nem chave de carro, mas eu prego Jesus crucificado na cruz do Calvário. Foi para isso que ele veio ao mundo, porque ninguém pode impedir você de ir ao céu, senão você mesmo. O diabo não pode impedir você de ir ao céu. Jesus não pode impedir você de ir ao céu. É a sua atitude, é o seu proceder que vai dizer quais são os nossos destinos. E se nós estamos nesta casa hoje, é porque nós escolhemos servir ao Senhor. Aleluia. E eu creio que um escolhido, ele não tem direito mais de escolha. Uma vez que é escolhido, porque o livre-arbítrio não é para os cristãos, o livre-arbítrio é para o mundo. Ah, mas Deus deixou o livre-arbítrio, certamente deixou. Mas se você escolheu estar com Cristo, Deus te escolheu te salvar. E nós sabemos que aqui fala de 10 virgens. Então o reino do céu, o contexto será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Quem é esse esposo que a Bíblia está falando aqui? Louvado seja Deus, aleluia. Está falando o próprio Cristo, o que nasceu de uma mulher virgem, de uma mulher chamada Maria, pelo poder do Espírito Santo do Senhor, louvado seja Deus, e nasceu e cresceu na terra, e viveu durante 33 anos conosco. E o nome dele era Emanuel, o Deus conosco. Pois sabemos que aqui fala sobre 10 mulheres. A parábola faz sobre 10 virgens, não tem nome, mas é uma parábola que diz que elas saíram. Louvado seja Deus. E eram 5 prudentes e 5 loucas. Veja que eram 10 virgens, todas elas tinham azeite. Mas o que nós entendemos nesta noite? Porque o azeite de uma estava sem reserva. E nós precisamos ter reserva para suportar as aflições do nosso dia a dia. Vejamos que no livro de 1 Reis, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, do seu capítulo 17, versos 12, e porém ele disse, vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija, e vejo aqui, e apanhei 2 cacos, e vou prepará-los para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. Veja que o profeta primeiro pediu um punhado de água para beber. Depois ele pediu um pedaço de bolo, um bolo pequeno. E essa mulher tinha azeite, mas ela tinha um azeite, mas Deus quer dar a quem tem, e a quem não tem vos será tirado. E ela ouviu o profeta, que o profeta ele saiu para uma caverna, e Deus alimentou através de chamado urubus, os corvos, que eles comem carne, mas Deus ordenou que ele fosse entregar a carne, a comida e o pão a Elias. Não importa, igreja do Senhor, nesta noite, o que é que vocês estão passando. Se o azeite está pouco, continue buscando a força do Senhor através da oração para que a botija venha estar cheia. E Elias pediu e ela obedeceu a voz do profeta. E ela entregou ao profeta o pão. A Bíblia diz: quem dá um copo de água fria a um profeta, ele tem galardão de profeta. O que no favor que você faz para um filho de Deus, um servo do Senhor, você está fazendo para si mesmo, louvado seja Deus. Essa mulher foi uma mulher bem-aventurada. Ela ainda tinha azeite. Tinha pouco, mas tinha. Mas ela não negou aquilo pouco que ela tinha. Ela ofereceu àquele que estava com fome.
Mas ela sabendo que o próprio Deus foi que enviara Elias àquele local para poder abençoar aquela mulher. Quando você pensa que está só, nós pensamos que estamos sem ninguém ao nosso lado, Deus envia profetas para abençoar a sua vida. Aleluia. Nunca pense que você está só, mas mantenha um azeite, mesmo que seja pouca força, mesmo que você não tenha força nenhuma, mas continue caminhando para a casa do Senhor para adorar o Senhor, continue buscando ao Senhor, porque Ele vai encher a sua botija. E essa mulher, ela ouvia a voz do profeta. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dá chuva sobre a terra. O Elias foi aquele homem que disse: 3 anos e meio não choverá. E não choveu. Mas aqueles que servem ao Senhor, no momento de escassez, Ele não vai deixar você falando sozinho. Ele vai te dar uma oportunidade novamente de você poder regozijar, mesmo no momento de escassez. Quando no Egito, a Bacia Deus teve aquela revelação de José, de 5 anos de fome, 5 anos de abundância, Deus enviou um escravo para revelar a Faraó aquele sonho. Eu não sei o que é que a igreja tem sonhado, eu não sei o que é que você tem pensado hoje, eu só sei que Deus está aqui hoje para te abençoar, te guardar de todo o mal, talvez de acusações que você nem mereça. Mas aquilo que Deus te deu é teu e ninguém pode tirar, louvado seja Deus. A botija está cheia, porque Deus levou um profeta da tua casa e disse: dá-me um pão. Primeiro ele pede água, aí pediu um bolo pequeno. Você veja que ele foi tão educado, ele sabia que ela nada tinha, mas o pouco que ela tinha, ela poderia oferecer àquele profeta. Deus, quando quer dar algo para alguém, primeiro ele quer que você se doe para Ele. No momento que eu me dou para o Senhor, Ele inclina o seu rosto para mim e para você. Não é fácil, igreja, viver uma vida de inconstância. Às vezes eu fico pensando que ontem muitas pessoas aqui, Deus abençoou, voltaram para Cristo. Mas quem será que vai fazer discipulado para essas pessoas? Quem vai dar o estudo para elas, o ensinamento? Tem alguém disponível para fazer isso? Levantar a mão é fácil. Difícil é permanecer. E o diabo se levanta, o inferno se levanta, mas se Deus não enviar um profeta, ele vai morrer. E nós que estamos da igreja, o pastor que zela pelas almas, é o que ministra a palavra, é que abastece a botija que está vazia, para que ele venha encher um pouco mais. O pastor é um nome muito difícil. Deixa de cuidar da família para cuidar dos outros. E verdadeiramente ele é injustiçado pelas pessoas que ele mais abençoou. Mas Deus, Ele tem uma palavra para você. Olha para cá. Aleluia. Glória a Deus. E no capítulo 4, ainda de 2 Reis, Eliseu aumenta o azeite daquela viúva. A lâmpada tem que estar acesa. A viúva tinha pouco azeite, porque ela era mulher, uma mulher dos filhos dos profetas. Chamou Eliseu e dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu o sabes. Ela sabia, que o profeta sabia da dificuldade que ela tinha. Deus sabe da sua dificuldade que você tem. Deus sabe as suas orações, onde está você, hora de madrugada, hora de manhã, quando se acorda. Ele sabe a sua petição. E Elias abençoou aquela mulher. Está no capítulo 4, versículo 1 ao 7.
Aleluia. Eu não sei qual é a dificuldade que a igreja tem. Você não sabe a dificuldade que eu tenho, mas todos nós temos um propósito debaixo do céu. E no tempo de Deus se cumprirá. Talvez você não cumpra na sua vida, mas cumpra para a sua posteridade. Foi assim com Abraão. Abraão conquistou muito, mas as promessas de Deus se cumpriu em Isaac e em Jacó. E nós hoje somos uma grande família do Senhor. Não deixe a botija secar. Continue orando. Continue buscando pela sua família. Continue orando pelo seu esposo, pela sua esposa, porque eu sei que Deus vai dar uma resposta e vai alegrar a tua vida. Se for para tirar, ele tira. E se for para deixar, ele vai deixar, mas não vai deixar de qualquer jeito. Vai ter um propósito e as coisas mudarão em tua casa. E Eliseu aumenta o azeite daquela mulher. No tempo da escassez, a gente começa sempre a murmurar. Aleluia, e dizer que não tem mais jeito, eu sirvo um Deus que não está me vendo, não está ouvindo as minhas orações, mas tem momentos que o silêncio é tão ensurdecedor que a gente pensa que Deus não está no controle. Mas eu quero dizer nesta noite que Deus está no controle de todas as coisas. Vocês não estão aqui, não foi um acaso, você está aqui, foi um encontro entre Deus e a igreja do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E lembrando que eram 10 virgens. Mas tinha 5 que também tinha azeite. Mas tinha 5 que também tinha azeite. Eu das 10 tinham azeite, mas aquela outra ela tinha uma reserva. Mas ela esperava que o noivo não voltasse, mas o noivo voltou. E as pessoas às vezes ficam dizendo, Jesus não vai voltar. Jesus está tardando. Quantas vezes alguém disse, Jesus está voltando. Eu acho que da minha bisavó, que era índia, parente de índio, lá para trás, já existia, Jesus está voltando. No tempo de Deus, Ele pode abençoar a sua vida. Ele pode te dar uma grande vitória. Eu não prego sobre vitória, porque nós estamos mais que vencedores que Jesus, pois não murmure no momento difícil, porque servir a Deus no momento mais fácil, em abundância, com carros maravilhosos, com apartamentos, com tudo, todo luxo que você tem direito de ter, é muito fácil. Mas no momento que começa o tempo da escassez, a gente vai começar a dizer, onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Que você vê essa vida de miséria. No capítulo 21 de Apocalipse, versos 4, diz, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. E não há mais pranto, nem dor, nem clamor, porque todas as coisas foram passadas. Você vai ver uma vida de abundância diante do Senhor no céu. Talvez a gente está passando um momento difícil hoje, porque as lutas permanecem, mas ela não prevalece na minha e na sua vida, porque tem um momento que Deus diz, basta. Deus limpa dos seus olhos as lágrimas. Deus enxuga o seu pranto nesta noite. Quantas lágrimas vocês não têm chorado, muitas das vezes? Por um filho nas drogas, por um esposo pingunço, espancador, por uma perda de emprego. O altar é para isso. É para instruir a igreja o caminho que Deus nos ensinou, que vocês venham a seguir. Aquela viúva, no capítulo 7 de Lucas, que ela perdeu o seu filho, que ele morreu, louvado seja o nome do Senhor. Ela pensava que a luz tinha acabado, que a escuridão tinha chegado, mas chega Jesus e diz, mulher, não chores. Como não posso chorar, Senhor, porque eu perdi meu filho, já tem 80 anos e não tem mais ninguém para me ajudar. Naquele tempo não tinha aposentadoria, era ajudada pelas igrejas.
Ele toca no esquife e diz: levanta-te, jovem. E entregou a tua mãe. E ela se alegrou. Onde o Espírito Santo habita, tem que existir alegria, porque há liberdade de servir ao Senhor. Onde há o Espírito Santo, há liberdade de adorar. Onde há o Espírito Santo, não pode existir murmuração. Onde há o Espírito Santo, tem que haver alegria no coração e na alma. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Mas as prudentes levaram azeite e as suas vasilhas com as suas lâmpadas. Antigamente não existia essa luz aqui, hein? Eles colocavam na parede para iluminar toda a casa, o cenáculo. Hoje nós temos o privilégio de estar aqui iluminado, ter um ventilador, ter uma água para beber. Antes não tinha, era escasso. Quem tinha uma lâmpada antigamente, eu creio que os ricos tinham um privilégio muito grande, né? Mas hoje nós somos ricos porque encontramos com Cristo. Hoje nós somos ricos porque Jesus nos escolheu. Porque não foi nós que escolhemos ao Senhor, mas Ele que nos escolheu. E vale dar frutos e o vosso fruto permaneça. Aleluia. Aleluia. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Muitas das vezes nós esperamos tanto por algo e ele nunca aparece. Talvez tenha esperado por algo muito importante na sua vida. Uma aposentadoria chegar, um exame ser um exame que seja positivo para você. E às vezes é negativo. Não desista do propósito que Deus colocou dentro do seu coração. Talvez você chegou aqui hoje buscando uma resposta de Deus. Mas o esposo está na casa, ele veio aqui para te abençoar, para te dar a vitória daquilo que você precisa. Mas adore ao Senhor nesta noite, porque Ele está aqui, é digno de toda a honra e toda a glória. Louvado seja Deus. Aleluia. E saiu ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. O problema é que todas dormiram, todas cortejaram, todas estavam cochilando, mas a diferença da louca e da prudente, que a prudente tinha o azeite sobrando na vasilha, e as loucas tinham desperdiçado o seu azeite e jogou fora a tua bênção. Mas quando o esposo chegou, ela disse: me dá o teu azeite, louvado seja Deus. Ela disse: não vou dar o meu azeite não, porque senão vai faltar para mim. Vá lá e compre na mercearia, no mercadinho, onde você quiser. Não dê o seu azeite para ninguém. Aquilo que é teu, ninguém pode tomar. A promessa que é sua não é minha, é sua, e receba ela e guarde ela no seu coração, porque a palavra de Deus não volta vazia, antes fará o que lhe apraz e trará a resposta da qual você está buscando. Eu não estou pregando um Deus de madeira, um Deus que está pregado ali, um Deus palpável que você pode pegar com a mão e apertar, um Deus que anda numa corrente no peito. Não é esse Deus que eu estou pregando de haste de ferro, estou pegando um Deus horizontal, aquele que vem buscar a sua igreja, e ele vai chegar um momento ao qual nós nos esperamos. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, idem antes de comprai. O preço da cruz do Calvário foi muito caro. A cruz do Calvário, quando ele, antes de chegar na cruz, que ele suou o sangue, não foi por medo, foi por os nossos pecados que ele estava sobre ele. E às vezes nós somos tão negligentes na obra de Deus, nas nossas vidas, e deixamos passar grandes coisas porque nós não temos mais azeite.
Talvez as vasilhas já estão muito vazias, mas não tem mais força de caminhar. Mas lembre que a viúva, ela tinha uma botija vazia, pouco azeite, mas ela não esqueceu de servir ao profeta. Aquelas vasilhas, elas encheram, mas a porta estava fechada. Fecha a porta para que ninguém veja, porque a bênção era para você, não era para o mundo. Aquilo que Deus te deu, o mundo não pode saber que Deus te deu, é para você. Feche a porta e deixe encher as vasilhas até cessar o azeite. Mas depois que encheu, ela perguntou, não tem mais vasilha? Não, está tudo cheio. Deus, Ele não vai dar de mais nem de menos. É sobre medida aquilo que você pode suportar. E aquilo que ela ganhou, que ela recebeu, porque ela abençoou alguém e ouviu a voz do profeta, ela pagou a quem devia e viveu para sempre, até o fim do seu dia com seus filhos. Não se preocupe com o dia de amanhã. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Aleluia. Não façamos como a mulher de Ló, que ela olhou para as coisas terrenas. Eles vendiam e compravam, se prostituíam. Mas quando chegou o anjo para buscar aquele Ló e a sua família, ela olhou para trás. A Bíblia diz que pega na mão, bota a mão no arado e olha para trás, não é digno de ser meu discípulo. E a mulher de Ló, vocês conhecem a história, o que foi que aconteceu com aquela mulher. Ela virou estátua de sal. E Deus derramou enxofre, saraiva e enxofre naquela cidade, destruiu todos os seres vivos daquela cidade, por causa da vaidade. Outro sim. Quando Deus falou com Noé, durante 120 anos ele foi o pregador da justiça. Ninguém acreditava que era verdade. Chamava talvez ele de louco, pastores. Dizia que ele estava passando um momento de lucidez. Mas quando foi no capítulo 7, Deus disse, entra na arca, Noé. E entraram na arca. E aquele povo casavam-se. E davam-se em casamento, se prostituíam, esqueceram do grande Criador da humanidade, Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há. Queriam entrar na arca, já foi tarde. A porta se fechou e eles ficaram fora. Quantos de nós não vigiamos vamos ficar fora da porta? Porque Jesus disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará a pastagem. Jesus Cristo é o aprisco verdadeiro da minha e da sua vida. É Ele que vai nos guardar, nos proteger no momento mais difícil e ainda vai nos levar para o céu. Mas aqui o esposo voltou à meia-noite. E ela foi comprar o azeite. Aleluia. Mas só quando elas chegaram, a porta se fechou. Aleluia. Não espere a porta fechar para ouvir a voz do Senhor. Deixa Deus te usar nesta noite. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Deixa Ele trabalhar no seu trabalho, na faculdade. Não se envergonhe de falar do nome de Deus. Seja diferente no meio da prostituição, das mentiras. Porque nós fazemos com a garça. A garça come na lama, mas não se suja. Nós somos a garça do Senhor. Não importa o meio que você esteja vivendo. Mas não faça como os bêbados. Fala de bêbados espirituais que fazem as coisas de qualquer jeito. Nós somos bêbados do Espírito Santo. É Ele que nos guarda e nos protege.
É Ele que traz à existência as coisas que não existem. Talvez hoje você possa estar dizendo, poxa, amanhã é dia de trabalho, eu falto isso de minha casa, falto isso para meu filho. Ele não se incomode, porque Deus é o agitador de bênção. No deserto, todo mundo pedia alimento, estava faltando alimento. Jesus providenciou carne para os seus cordinis, maná do céu, e todos se alimentaram. Mas assim mesmo murmuraram. Não murmures. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo. Assim diz o Senhor nesta noite. Para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Não há outro além do Senhor aqui nesta noite, porque é Ele que tem o poder de fazer, Ele tem o poder de desfazer, Ele tem o poder de abençoar, tem o poder de amaldiçoar. Ele aqui é Deus, o Alfa e o Ômega. Eu vou entregar dizendo: e ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não a conheço. Vigiai, pois que não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Igreja, receba essa palavra profética, palavra escatológica, que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Talvez você esteja preocupado com os afazeres, mas se preocupe com a obra de Deus. Você que tem chamado, faça aquilo que Deus mandou, mas não faça para que homens vejam, faça para que o Senhor seja glorificado na sua vida. Vigiai, porque não sabeis a hora nem o dia. E assim, agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus.